Olá, ser de luz! Seja bem-vindo ao canal Saber e Amar. Me chamo Michele e o meu intuito é dividir com você tudo que eu aprendo lendo livros, assistindo palestras, estudando a fundo o Espiritismo. E através do Instagram, trago mensagens diárias de fé, perdão, amor e esperança. Se inscreve lá e compartilha, para o bem ir se propagando com força. Fala pra mim! Alguma vez aconteceu de você pegar uma rua errada e descobrir por acaso um lindo parque, ou uma rua cheia de flores, ou um lugar bem diferente do que você estava procurando? Você já entrou em alguma livraria para comprar um livro específico? Mas aí você ficou lá olhando as prateleiras e sem você conseguir explicar, você ficou intrigado por outro livro, talvez pela capa ou pelo título, e no fim, esse novo livro se tornou um de seus favoritos. Você já ficou de bobeira na internet? Encontrou alguma coisa, tipo uma curiosidade ou um conteúdo interessante que você nem sabia da existência e isso te modificou de alguma forma? No meu caso é sim para as 3 perguntas. Você acha que foi sorte? Você acha que foi acaso? Coincidência? Guarda bem essa palavra. Serendipity, em inglês. E serendipitismo ou serendipitia em português, que se refere às descobertas afortunadas feitas aparentemente por acaso. Essas chamadas coincidências acontecem sempre na nossa vida. Tenho certeza que já aconteceu na sua, talvez muito mais vezes do que você imagina. Engraçado que algumas situações como essas tem grande influência na história da humanidade, como, por exemplo, a descoberta da penicilina. Você tem alguma ideia de como foi descoberta? Michele, você tá de brincadeira, né? Eu nem sei o que é isso e nem sei para que serve. Como vou saber como foi descoberto? Bora lá então que eu te explico. A penicilina é usada para tratar infecções causadas por bactérias. Ela pode ser utilizada para tratar meningite, amidalite, faringite e qualquer doença infecciosa desencadeada por ferimentos. E foi descoberto por Alexander Fleming. Ele era um biólogo e médico e se ausentou por 3 dias do seu laboratório. E ele esqueceu de remover algumas culturas de estafilococcus, que na época constituía o objeto de seus estudos. Quando ele voltou e foi recolher essas culturas, que ele havia esquecido de recolhê-las antes, ele observou que em alguns lugares tinha formado algo estranho. A um olhar mais atento, ele reparou que era uma colônia de fungos pertencentes ao gênero Penicillium e que ocorria a inibição do crescimento da bactéria Staphylococcus. Ele percebeu que onde tinha o bolor, as bactérias não cresciam e ainda era capaz de destruí-las. Tcharam! Foi descoberto o primeiro antibiótico da história. Uhul! Tá, e aí? O universo é feito de coincidências e acasos? Uns têm mais sorte do que outros? Eu acredito que nada é por acaso, que não existe coincidência. Eu acredito que o que existe é a capacidade de observar a realidade e de compreender todas as relações entre os diferentes elementos que aparecem na nossa vida. Deixa eu tentar te explicar esse ponto de vista com uma fábula persa muito antiga, que fala de uma viagem de 3 príncipes. Ou, se você quiser algo mais atual, vamos substituir esses 3 príncipes pelas histórias de Sherlock Holmes que tem na Netflix. Bom, eles estavam lá viajando, passando por diversos vilarejos, desertos, montanhas, etc. E quase no fim da viagem, parando em um hotel para descansar, eles chegaram à conclusão de que um camelo cego do olho esquerdo, sem um dente de cima, passara por ali antes deles e carregava em seu lombo milho e mel. Não, peraí, Michele. Como eles chegaram a essa conclusão sem saber ou nunca ter visto o camelo antes?
Porque eles tinham a capacidade de observar a realidade e de compreender todas as relações entre os diferentes elementos que apareciam na vida deles. Acompanhe a linha de raciocínio, a lógica usada pelo detetive Sherlock Holmes. Eles perceberam que o camelo era cego do olho esquerdo, porque o mesmo só pastou o capim do lado direito do caminho que eles percorreram. Eles sabiam que perdeu um dente de cima porque o camelo deixou falha nas raízes que mordeu. E, por fim, notaram que as aves comiam grãos de milho caídos do lado esquerdo. E moscas voavam em cima do mel escorrido no chão ao lado direito da estrada. E como eles sabiam que era um camelo? Por que não um urso ou uma zebra? Porque eles ouviram um homem perguntando na cidade se alguém tinha visto seu camelo perdido. Haha! Então, olha lá. Devemos ter a capacidade de compreender o inesperado e reinterpretá-lo com uma chave diferente. Sem essa capacidade, Fleming, por exemplo, teria visto apenas um bolor em uma placa de laboratório. Teria jogado fora e não teria mudado ou influenciado a humanidade. Tudo tem um porquê. Não existe acaso ou coincidência. Deus não joga a moeda para cima e escolhe cara ou coroa. Ou não escolhe um e diz, vai lá, você vai ser rico. Ou você será doente. Não é assim. Você consegue perceber que você está ouvindo essa palestra agora, nesse exato momento? Talvez meses ou anos depois dela estar feita. Porque é exatamente agora que você precisa ouvir isso. Porque exatamente agora você está se abrindo para novas descobertas. Você está preparado para descobrir algo que vai mudar a sua vida de alguma forma. Vai aflorar a sua percepção. Vai agregar mais conhecimento e hoje você está mais preparado para evoluir e entender coisas que antes não faziam sentido algum para você. Buda, certa vez, fez uma viagem que deu tudo errado. Mas como ele sabia que nada era por acaso, ele fez o ruim se transformar em bom. Como? Apenas não se irritando e tirando proveito do que restou da viagem. Repara que tudo isso que eu estou falando só pode acontecer quando você tiver curiosidade e poder de observação. Nossa lição é estar com o coração puro e com a mente aberta, pronto para transformar qualquer casualidade em uma nova oportunidade. Mas como eu posso fazer isso, Michele? Enxergando o universo como um todo, sabendo que tudo se conecta. Não estamos sozinhos. A espiritualidade está se comunicando com a gente o tempo todo, desde as pequenas coisas. Mas precisamos estar atentos para perceber cada mensagem ou significado que se revela em cada acontecimento de nossa vida. Precisamos entender que nossas ações e todos os acontecimentos influenciam a trajetória da humanidade e vice-versa. Somos exemplo em tudo para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para a sociedade, para o nosso país, mundo, planeta. Quando a gente faz caridade, por exemplo, o nosso filho vê, nosso sobrinho vê. E você começa a fazer isso sempre. Todo mês vai lá e entrega uma sopa. Seu filho vê. Aí você vai lá e faz ele participar. Ele começa a fazer isso na vida dele também. O seu vizinho vê e quer te ajudar. E o bem vai se propagando. Se você é paciente, se você é amoroso, se você é justo. Bom, mas olha só, a gente precisa ser, executar, exemplificar. Da mesma forma, se a gente é trambiqueiro, se a gente é mentiroso, se somos ciumentos, pessoas maldosas, isso também espalha e influencia a trajetória da humanidade e vice-versa. Precisamos lembrar que tudo é energia e tudo se conecta.
Desde o Big Bang, toda a construção e formação do nosso planeta, como a evolução dos animais, a evolução do homem, os pensamentos orientais, ocidentais, tudo se conecta. Tudo é uma coisa só. Um depende do outro. E vamos enraizando dentro de nós todos esses aprendizados. As religiões, as diferentes culturas, tudo se completa. Precisamos estudar e aprender mais sobre nossa energia. Quanto mais soubermos lidar e valorizá-la, mais contribuiremos para harmonizar e melhorar a nossa realidade. Deixa eu fazer um adendo aqui rapidinho. Quer aprender mais sobre energia? Procura aí na playlist do nosso canal aqui no YouTube. Palestras. Aí você vai lá. Tem vibração e sintonia. 1, 2 e 3. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Bom, consegue perceber que quando somos materialistas, a gente se desconecta de Deus, da fonte divina, e automaticamente abaixamos a nossa frequência vibracional. E, infelizmente, a gente se enfraquece energeticamente. E como eu sei que eu estou fraco energeticamente, Michele? Como sei que a minha vibração não está boa? Lao Tse e no Livro dos Espíritos, na questão 919, eles já diziam: conhece-te a ti mesmo. Basta você olhar para dentro de si e perceber que você está ansioso, inseguro, bravo. Pode ter certeza que quando você estiver assim, a sua vibração energética não está boa. E quando isso acontece, quando a gente perde energia, infelizmente, passamos a buscar energia, buscar força em outras pessoas do nosso convívio, gerando, muitas vezes, dependência emocional e energética em muitas relações. Através desse processo de perda e compensação, os humanos sugam a energia uns dos outros, através da manipulação, da dominação, da revolta. Por isso vivemos em estado de competição e conflito. Para acabar com esse vampirismo energético e fortalecer nossa conexão com Deus, precisamos focar nossa atenção em cada momento da nossa vida. Você já ouviu a expressão estar pleno? É quando colocamos atenção em cada momento e contemplamos o que aparece no nosso cotidiano. É quando experimentamos a nossa existência profundamente, através da atenção consciente. Aí começaremos a sentir e até mesmo ver os sinais, os acasos. A gente passa a sentir mais leveza. A nossa percepção aumenta. Tudo fica muito mais intenso. As cores, os aromas, os sabores, os sons, o silêncio. A natureza, a comunicação com os animais, a energia das pessoas. Passamos a sentir um senso de unidade com a fonte divina. Nos sentimos mais fortes e confiantes. Passamos a sentir mais amor por tudo. Experimenta durante um dia inteiro viver pleno. Experimenta acordar e sentir todo o seu corpo, as suas pernas, os seus braços. Faz uma meditação. Respira fundo. Sente seus órgãos trabalhando. Todas as células do seu corpo. Quando você estiver bebendo água ou um suco natural, sem açúcar e sem conservantes, hein? Ponha toda a sua atenção para esse momento. Saboreie. Sinta no seu paladar. Não conversa com ninguém. Desliga o celular. Saboreie esse momento. Vai lá fora, olha a chuva. Caminhe pela natureza, sem o seu celular ligado em alguma música. Observe as plantas. Aprecie. Repare nas cores, nas formas, nas nuances de verdes diferentes.
Quando for se alimentar, experimente comer legumes crus, naturais. Experimente não comer qualquer tipo de carne por um único dia que seja. Sinta toda a sua mastigação. Para onde esse alimento vai? Quanto mais você mastiga, mais nutrientes você absorve e menos quantidade de alimento precisará ser ingerido. Quando for tomar banho, imagine essa água tirando todas as suas impurezas, levando-as para o ralo. Imagine uma luz descendo sobre seu corpo, te recarregando. Conforme vamos vivendo mais plenos, vivendo com pensamento em harmonia, pensamento no bem, conversando com Deus diariamente, sendo grato, essa interação com a vida vai estabelecendo um contínuo processo de despertar. E então, passamos a viver o nosso verdadeiro propósito e a perceber o verdadeiro sentido da vida. Não estamos aqui na Terra apenas para trabalhar, pagar nossas contas, sair da casa dos nossos pais, casar, ter filhos, criar mais contas, aumentar o nosso patrimônio, brigar por herança. Não é esse o sentido da vida. O espiritual e a vida estão o tempo todo nos guiando e dando sinais para que encontremos as respostas que precisamos para o nosso crescimento interno, para a expansão da nossa consciência e o nosso despertar. Temos sinais como sonhos, intuição, inspiração, insights, pessoas, mensagens, visões e outras coisas. Sabe quando a gente está lavando a louça, por exemplo, e a gente visualiza a gente lavando um copo e de repente a gente corta o dedo, né? A gente visualiza que a gente está cortando o dedo. E daqui a 5 minutos, realmente, o copo quebra, a gente bate ali no cantinho da pia, o copo quebra e corta o nosso dedo. E a gente pensa, caramba, eu cheguei a visualizar isso. Então, olha lá, quanto mais aumentamos nossa vibração energética, mais percebemos o que está além da materialidade do nosso mundo físico. E vamos começando a desvendar a verdadeira realidade. E vamos percebendo a presença divina em cada ser e em cada situação. Quando estamos conversando com as pessoas, por exemplo, precisamos sair do automático. Precisamos realmente querer ouvi-las e saber o momento exato que somos convidados a falar. Não podemos sair atropelando o outro, nem ouvi-lo direito e já ficar pensando na resposta que vamos dar para tentar impor ou deixar a nossa opinião mais forte. Já tentou focar e realmente ouvir a pessoa? Saber lá do fundo o que ela pensa? Já tentou enxergar dentro dela amor? Sem julgá-la. Saber que ali dentro há um espírito em evolução, assim como nós. E que apesar de sermos diferentes, termos opiniões diferentes, somos filhos do mesmo Pai. E estamos em evolução. A comunicação plena torna nossas relações mais harmônicas. Melhora a nossa convivência com os outros à nossa volta. O ser humano vai despertando e elevando sua energia. Assim, passando por esse processo de transformação, vai repercutir no coletivo, gerando mudanças em toda a humanidade e no mundo em que vivemos. A gente já percebe essas mudanças, vai. A gente já vê várias pessoas aí com escolha de vida mais simples, sustentável, mais natural, uma vivência mais equilibrada, fundamentada no que é essencial, sem aceleração, sem competição. Já vemos até algumas economias que estão sendo movidas por colaboração e trocas humanitárias. Tem várias comunidades fazendo isso. Cada despertar nos leva a novos despertares. Cada pergunta a uma resposta, que por sua vez a uma nova pergunta. E assim vamos aumentando nossa frequência vibracional. E nessa transição, vamos tendo acesso consciente
a outras dimensões mais elevadas. Por exemplo, experimente fazer perguntas para o que você está passando. Ah, Michele, eu estou doente. Ou, eu estou passando por dificuldades financeiras. Estou solteiro, estou desempregado, estou rico. Enfim, pergunte para você mesmo. O que devo aprender com essa situação que estou passando? Se concentre. Espere uma resposta. Reflita. Lembre-se de que a felicidade não é deste mundo e que devemos nos considerar felizes por sofrer, porque nossas dores são dívidas das nossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Lembra? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Lembre-se que o universo está te ajudando o tempo todo. Se de repente, por exemplo, você encontrar uma pessoa que fazia anos que você não a via, converse com essa pessoa. Faça um network, queira realmente saber o que ela tem feito, por que sumiu, o que aconteceu. Fale da sua vida, compartilhe experiências. Muitas vezes um detalhe da conversa pode te ajudar. Deus a enviou para te auxiliar em algo que talvez você ainda nem está passando, mas daqui a uns meses você talvez passe. E então irá lembrar dos conselhos que essa pessoa te deu. Enfim, nada é por acaso. Viva pleno. Abra sua mente. Mude seus hábitos. Pergunte. Olhe para dentro de si. Conheça-se. Se conecte com a fonte divina. Aprecie a natureza. Seja grato. E ouça. Perceba o que o universo está trazendo de novo para você. Essa palestra é graças a um livro que recebi de uma amiga. Por acaso. Beijão, boa semana e ótima reflexão.